Elias teve uma grande vitória, uma das vitórias mais impressionantes da história bíblica, e logo a seguir, quando nós estamos a pensar que tudo vai correr muito bem, tudo corre muito mal. A rainha Jezabel manda avisá-lo de que ele vai ser morto. Elias acredita e foge com medo. E em profunda depressão ele ora e pede ao Senhor para morrer. Nós vimos na semana passada que esta depressão dele tinha certamente alguns aspectos importantes, e pelo próprio texto nós referimos 4. Foram a falta de repouso, ele não tinha descansado, estava numa azáfama tremenda e tinha desgastado o seu corpo físico, não tinha descanso suficiente. Uma má alimentação, ele andava períodos longos com uma alimentação muito pobre, de fato, e tinha a ver com a seca e com todo aquilo que se passava na região, mas significava também que ele não estava nutrido para poder enfrentar os problemas. Isolamento, ele afasta-se de toda a gente, não quer ninguém junto dele e, portanto, se julga sozinho. E autocomiseração, ou seja, a autocompaixão que alimenta a sua própria situação, em que Elias se acha um coitado. E agora então hoje nós vamos ver a maneira como Deus trata dele. E vamos ler então em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8. Então nós lemos que o anjo do Senhor o acorda, dá-lhe de comer, e ele dorme e levanta outra vez e come novamente, e finalmente o texto diz, verso 8: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas. Diante da face do Senhor, porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso com o Senhor Deus dos exércitos. Porém os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unja a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, dali Elias, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta. Repara naquilo que eu fiz contigo. Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias, e o servia. Vamos olhar para este texto, irmãos, e ver a parte positiva. Ou seja, vimos na semana passada aquilo que era mau, as razões que levaram Elias a este buraco de depressão. Olhamos para a maneira como Deus restaura e tira Elias do buraco. Primeiro, descanso.
se uma das razões que o levaram à depressão foi o trabalho excessivo, uma das formas dele poder recuperar era descansar de forma conveniente, um repouso sossegado, sem medo. E portanto o Senhor permite que ele tenha repouso. Vejam, irmãos, durante 3 anos, os irmãos podem dizer, mas durante 3 anos ele não fez quase nada. Durante 3 anos ele carregou a ansiedade e o peso da situação gerada pela sua profecia. Ele disse ao rei Acabe, não vai chover enquanto eu não disser. E passaram-se 3 anos. Irmãos, 3 anos. Os irmãos imaginam o que era este peso? Cada dia que o sol nascia, Elias ficava na expectativa, é hoje? É hoje que Deus vai falar comigo? É hoje que o problema de Israel vai ser resolvido? É hoje que o Senhor vai mostrar o seu poder ao povo? E os dias passavam. E o ribeiro secou. E ele foi para Sidom. E ali continuou. 3 anos de ansiedade. 3 anos de expectativa, 3 anos de subcarga, 3 anos à espera do fim da maldição. Agora está na hora de descansar, sem agenda prévia, sem nada pré-estabelecido, sem nada marcado. Estava na hora dele poder repousar, sem olhar com expectativa, e agora o que é que vai acontecer? Apenas descanso. O trabalho principal que tu tinhas que fazer, fizeste. Agora repousa. Repousa no Senhor e sossega o teu coração. Esta foi a primeira coisa que Deus permitiu a Elias, o descanso que pudesse renovar as suas forças e a alimentação. Irmãos, eu não sei o que é que este pão tinha, não é? Diz que o anjo preparou pão para Elias. Eu às vezes me pergunto o que é que este pão representaria. Não faço ideia, irmãos. Eu presumo que não fosse um pão qualquer, não é? Que um pão que dá força para alguém andar 40 dias e 40 noites, tinha que ser cá um pão muito especial. Eu gostava de saber onde é que se comprava deste. Aposto aos irmãos que não anda nenhuma cadeia de supermercados aqui de Lisboa ou tem. Mas de alguma maneira o Senhor lhe transmite o alimento que ele está a precisar. O estar bem fisicamente é essencial, irmãos, porque a parte psíquica da depressão vai se alimentar de um corpo fraco e anémico, como era o caso de Elias naquele momento, com a alimentação pobre que ele tinha tido durante tantos anos. Portanto, o próprio Senhor o alimenta. Quase que lhe dá de comer na boquinha, não é? O anjo vem para fazer o pãozinho e dizer, ora, agora come. Elias é tratado quase como uma criança, agora acorda, agora come, agora dorme, agora levanta, agora vai. Ou seja, o Senhor tinha que tomar realmente cuidado de Elias, quase que carregá-lo no colo. Mas depois, irmãos, outra coisa fundamental, e aqui nós começamos a entrar nos aspectos profundos de como Deus lidou e abençoou Elias para que ele saísse deste buraco depressivo. Foi o período de comunhão verdadeira e íntima com o Pai. Elias precisava de estar com o Senhor. Ele precisava de ouvir aquilo que o Senhor tinha para lhe dizer. E o Pai o leva até ao Monte Sagrado. Reparem que é um local todo especial. Não é especial pelo monte em si, irmãos. O Monte Horebe não tem nada de especial. O monte em si. Nem é um monte muito bonito, nem é um monte muito alto. A questão não é essa. O monte só tem algo de especial porque Deus escolheu se manifestar ali. Às vezes nós falamos a respeito de certas pessoas. Aquela pessoa é muito especial. Nós vamos ter cuidado e vamos lembrar de uma coisa. Só há pessoas especiais se o Senhor está agindo na vida daquela pessoa. É Deus que a torna especial. Senão nós vamos cair aqui num erro, tanto de classificar toda a gente como especial, e quando toda a gente é especial, ninguém é especial. Então a gente anda aqui num círculo vicioso. O especial é porque o Senhor o fez. Porque a glória pertence a Deus. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. Quando o homem começa a achar que tem alguma parte nesta glória que pertence apenas ao Senhor, normalmente é o início do fim. É um mau sinal. Lembram-se? O orgulho, o primeiro pecado capital, e o mais grave de todos. Foi aquele que surgiu no início e que fez cair até o anjo que vivia na presença do Senhor, que dirá a nós, irmãos, nós só podemos ser alguma coisa pela bênção, pela graça, pela ação do Senhor nas nossas vidas. E com isso nós não estamos negando o valor do homem, irmãos, não é isto. Foi Deus que nos fez. Mas se nós valemos alguma coisa é porque Ele nos fez à sua imagem e nos fez para andar com Ele. Imaginem, irmãos, uma estátua de um personagem famoso. Imaginem a estátua ficar orgulhosa. Já viram uma estátua de algum personagem orgulhoso? A estátua não pode ser orgulhosa, ela é apenas uma estátua. E se as pessoas param em admiração diante da estátua, é apenas porque ela reflete a imagem de alguém de valor.
a estátua de, sei lá de quem, de um grande herói do passado. As pessoas chegam, oh, é a estátua de fulano, oh, que estátua tão bonita. E a estátua começa a achar que ela vale alguma coisa. É uma estátua, irmãos, uma estátua. Reflete a imagem. Temos valor? Claro que nós temos. Deus nos amou e Ele nos criou com valor. Mas o nosso valor está em refletir a imagem do Pai. E isto é necessário. Aquele monte não tinha nada de especial, era um monte como outros, mas Deus escolheu aquele monte para ali se manifestar. E por isso o Monte Horebe passou a ser um local especial. E ali o Senhor se manifestou. Era um monte diferente dos outros, dos montes sagrados, das mitologias. O Monte Sinai era um monte separado para Deus falar com o seu povo. E era ali que Deus queria restaurar, não é? Ao seu servo Elias, aquele que tinha sido enviado para lutar por aquilo que Deus tinha transmitido ao seu povo ali naquele monte. Foi ali naquele monte que Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. E o primeiro dizia: não terás outros deuses diante de ti. Não farás para ti imagens de escultura. E o que é que o povo tinha feito? Tinha ido buscar um outro Deus. Tinha feito imagens de Baal para adorar. E ali estava o homem que estava a lutar pela restauração do culto verdadeiro. Qual é o melhor lugar para ele ser restaurado por Deus, senão o monte onde a lei foi dada? E ele volta. O grande representante da lei, Moisés, tinha tido um encontro direto com Deus ali. Agora o grande representante dos profetas, Elias, vai ter um encontro com Deus ali. Era importante e necessário, irmãos, que houvesse este tempo de comunhão com o Senhor. Porque para que nós possamos sair verdadeiramente do buraco do desânimo só quando nós recebemos o incentivo do próprio Deus. A força maior vem dele. O mundo de hoje em dia diz para nós olharmos para dentro de nós. Os irmãos ouçam, não é? Os filmes, as músicas, etc. e tal, não é? Olha para dentro de ti, olha para dentro de ti, tens de confiar em ti, olha para dentro do teu coração, confia no teu sonho. Meus irmãos, não é o ensino bíblico. E as pessoas têm-se desanimado porque olham para dentro de si e encontram um buraco. Olham para dentro de si e veem um vazio. E depois dizem: mas afinal, que história é esta de olhar para dentro de mim? Olha para o Senhor, fixa os teus olhos no alto. Eu levo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. É de lá que vem o meu socorro. Não está dentro de nós, irmãos. Porque se estivesse, nós não precisávamos que o Senhor tivesse restaurado a nossa comunhão com Ele através da morte de Jesus. Elias precisava de restaurar a sua comunhão com o Senhor num tempo de sossego e tranquilidade. No meio da confusão, da correria, do cotidiano, às vezes fica tão difícil ouvir a voz de Deus. Às vezes, no meio da corrida, do dia a dia, fica difícil até ouvir a voz das pessoas com quem nós convivemos, irmãos. Quantas e quantas vezes nós percebemos casamentos em que o marido reclama que a esposa não o ouve e a esposa reclama que o marido não a ouve. E não ouve mesmo, irmãos, não ouve. E os filhos reclamam que os pais não os ouvem e os pais reclamam: e estas crianças não me obedecem. E realmente ninguém ouve ninguém. E às vezes estamos a ouvir o outro a falar e já preparados para dar uma resposta. Não ouvimos, porque isto não é ouvir. Ouvir implica uma dose significativa de empatia, que é o colocar-me no lugar do outro para conseguir sentir o que o outro está a sentir ao expressar aquilo que ele diz. E há muito pouca gente a fazer isto hoje no mundo, irmãos. É por isso que anda tudo a correr atrás de psicólogos e etc. e tal, para poder ter alguém que os ouça. Pelo menos alguém que tenha um bocadinho de empatia. As pessoas estão até dispostas a pagar caro para alguém as ouvir. Que pena. E no meio desta corrida em que a gente não consegue ouvir nem aqueles que estão fisicamente ao nosso lado, como é que vamos ouvir ao Senhor? E Elias tinha tido uma experiência tremenda. Mas agora ele está desanimado. E no meio da sua corrida para fugir de Jezabel e dos seus soldados, ele não consegue parar para perceber que Deus quer falar com ele. Ele precisa ser levado para este local, onde ali, em sossego e tranquilidade, ele vai ouvir aquilo que Deus tem para lhe dizer. Os irmãos percebem, este texto para mim é um texto tão significativo. Eu gosto tanto desta passagem, desta manifestação do poder. Há uma ventania fantástica, uma ventania brutal, não é? Outro dia tivemos uma tempestade aqui, ficamos todos assustados com a força do vento. Era muito maior do que esta, porque diz que partia as pedras. Há um terremoto. Eu não sei se os irmãos já viveram algum terremoto. Eu já passei por um terremoto a sério. Eu estava lá nos Açores no dia 1 de janeiro de 1980, quando a terra tremeu e destruiu quase a ilha inteira. Eu estava lá, eu sei o que é um terremoto. Os irmãos já viram algum incêndio a sério, mesmo fogo, aquele fogo abrasador? Diante deste
tudo isto que mostra tanto poder, o texto diz claramente: porém, o Senhor não estava no vento, não estava no terremoto e não estava no fogo. Estava o quê? Numa voz mansa e delicada. Quando veio um murmúrio, uma brisa suave. Deus não grita. Os pastores é que às vezes entusiasmam-se e batem nos púlpitos, que é para ver se os membros da igreja acordam, não é? De vez em quando, para ver se aquilo entra melhor dentro da cabeça dos membros da igreja. Nem sempre funciona. Mas Deus não grita, irmãos. Ele fala baixinho. É por isso que enquanto nós não silenciamos, nós não conseguimos ouvi-lo. Não é que ele não esteja falando, é que tem tanto barulho que não dá para perceber. E esta disciplina que nós temos que aprender, que aqui aparece de forma tão clara, é a disciplina do silêncio, que hoje em dia é tão difícil porque o homem moderno tem medo do silêncio. Tem medo do silêncio. Fica assustado com o silêncio. Quando há muito silêncio, parece que alguma coisa vai correr mal. Mas nós precisamos do silêncio para poder ouvir ao Senhor. É interessante, irmãos, que neste passo a passo, não é? O Senhor age, e a psicologia levou muitos séculos para chegar a estas conclusões. E às vezes vamos a um psicólogo ou a algum psiquiatra, então ele faz aquele trabalho de nos fazer avaliar a nós mesmos. Bom, a Bíblia já fala disso há tanto tempo atrás, não é? O trabalho psicológico que Deus faz com Elias aqui, o Senhor pergunta vez após vez: Elias, o que é que tu fazes aqui? Esta pergunta é repetida pelo Senhor algumas vezes na história bíblica. A primeira vez acontece com Adão, lembram-se? Adão faz asneira, e quando Adão faz asneira, Deus vem ter com ele, e a primeira coisa que Deus pergunta: Adão, onde estás? Será que Deus não sabia, irmãos, que ele estava escondido ali por trás da ortiga? Não era da ortiga, não era da figueira. Adão, a pergunta de Deus não era para tentar saber onde Adão estava, era para Adão poder se avaliar. Adão, olha onde tu estás, olha onde tu chegaste. Elias, o que é que tu estás a fazer aqui, homem? Eu pensei que tu já tivesses passado esta fase. Então, depois de tudo aquilo que nós já passamos juntos, o que é que tu estás a fazer aqui, Elias? Não é? Aqui numa caverna, no meio de um deserto, escondido, com medo. Então este aqui é o lugar para ti, o profeta de Deus. E é interessante que o Elias parece que não percebe muito bem, e duas vezes ele choraminga outra vez, não é? Estou sozinho, toda a gente é contra mim, não sobrou ninguém, querem matar-me. E o Senhor, reparem, nem sequer se dá o trabalho de responder às queixas diretas do Elias. O Senhor passa direto à receita final, não é? Depois lá no fim ainda explica-lhe: olha, a propósito daquela tua queixa, não tens razão. Não percebes nada disto. Sobraram 7.000 que ainda não se dobraram a Baal. Portanto, vê lá, se tu entendes o que é que se passa. Era necessário que ele entendesse a sua própria situação e que ele compreendesse que era o momento de ele sair do buraco do desânimo, partilhando aquele fardo que ele tinha com outros. O Senhor mostra a ele que isto era possível. Uma das coisas que mais aflige o homem é sentir-se só. Nós temos muito medo da solidão. E é natural, irmãos, porque nós fomos criados por Deus para não estarmos sós. Foi Deus que fez o homem e depois disse: não é bom que o homem esteja só. Não é? Foi a afirmação feita de forma direta, sem qualquer dúvida. Foi uma afirmação direta do Senhor. E é necessário que o homem entenda isto. Quando o homem se sente só, irmãos, realmente ele está no buraco. Mas hoje nós vivemos numa sociedade em que as pessoas cada vez estão mais sós. Às vezes na multidão, mas completamente sozinhas. Cercadas por montes de gente, mas isoladas. E no seu isolamento perde forças. E Deus quis mostrar a ele: tu não estás só, está na hora de partilhar. Olha, há 7.000 que ainda são fiéis. Não era tão pouca gente assim, ainda dava um bocado de gente, não é? E mais do que isso, havia até alguém com quem ele podia partilhar o seu próprio ministério. Um homem da mesma estirpe, do mesmo nível, da mesma qualidade que ele. Chamava-se Eliseu. E eu disse: tu ainda vais encontrar aí um a quem vais passar o teu cajado, quem vai ficar no teu lugar como profeta. E isso faz parte das ordens que Deus dá.
Mas uma coisa que nós vemos que o Senhor faz com ele é ajudar Elias a reconhecer as bênçãos do passado. Gosto muito desta expressão do Senhor a ele no verso 15: vai e volta pelo teu caminho. Volta pelo caminho por onde vieste. E há duas coisas interessantes neste caminho, quando nós olhamos para este caminho no mapa. Primeiro, o caminho era o caminho que ele tinha vindo, portanto, era o caminho que ele tinha, o trajeto que ele tinha feito, certamente o lembraria das experiências que ele tinha tido com Deus. Volta pelo teu caminho, não vais por outro caminho, voltas pelo caminho por onde vieste. Porque ao voltares pelo caminho por onde vieste, tu vais, olha, foi aqui, e aqui aconteceu não sei, olha, e foi aqui que Deus me abençoou desta maneira. Irmãos, como nós temos memória curta, a nossa memória é muito curta, a gente já não lembra da bênção de ontem, que dirá da do ano passado, não é? As bênçãos de ontem a gente não lembra mais, as bênçãos de 10 anos atrás a gente não lembra mais, não é? Vamos pensar então naquelas mais antigas, essas é que foram mesmo ao ar completamente. E como é preciso de vez em quando voltar pelo caminho para lembrar, mas como Deus já me abençoou, mas que rica tem sido a minha vida, e como Deus tem colocado pessoas ao meu lado, e como Deus tem virado situações que eu não estava à espera, e como Deus providenciou os recursos e os meios, e era necessário que ele voltasse para poder ir se lembrando das bênçãos de Deus, porque a tendência da autocomiseração é só ver as coisas negativas, mas também o trajeto que ele faria, pelo caminho que ele tinha que voltar. Os irmãos, ele está lá no sul do Sinai, no Monte Horebe. Ao fazer o trajeto, ele ia fazer o mesmo caminho que o povo de Israel tinha feito quando saiu da escravidão. O mesmo trajeto em que o povo de Israel tinha visto a mão de Deus. O mesmo trajeto em que o povo de Deus tinha visto todos os dias cair o maná do céu. A nuvem e a coluna de fogo dirigirem. Vencerem os amalequitas no deserto. Até por fim chegarem à Terra Santa e derrotarem os cananitas e a conquistarem. Era a maneira dele recordar as bênçãos de Deus para ele e para o povo de Israel. Para ele e para o povo de Deus. Era a forma de Elias lembrar: o Deus que abençoou até aqui, certamente vai continuar abençoando. É o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. A sua mão não está encolhida, os seus ouvidos não estão fechados. Não é? Ele não deixou de ter o poder para agir. E então, depois de trabalhar na vida de Elias com estas coisas, o Senhor dá um propósito. Porque nós precisamos de propósito na vida. Não é? Precisamos ter uma direção e um caminho. E o Senhor diz: olha, tu achas que a tua vida acabou? Rapaz, ainda tens aqui algumas coisas importantes para fazer. E não são só Israel. E são tão importantes que tens que perceber que aquilo que tu vais fazer ainda vai mudar o rumo da história. Os irmãos viram, ele tinha que ungir 3 pessoas, mas ao fazer esta unção eram atos proféticos que iam mudar a história, não só de Israel, até do estrangeiro. Ele ia ungir até um novo rei na Síria, que era um país vizinho. Ele ia mudar não somente a história do povo de Israel, mas até da região geopolítica onde ele morava. Ou seja, os planos de Deus eram muito maiores do que aqueles que ele tinha. Irmãos, os planos do Senhor são sempre maiores do que aqueles que nós temos. Nós é que achamos que temos planos muito grandes. Os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Nós temos é que confiar que o Senhor vai cumprir os seus planos. O apóstolo Paulo achava que o ministério dele era para a Ásia Menor. E Deus não deixou que ele pregasse o Evangelho na Ásia e mandou-o para a Europa. E de repente o ministério dele já não era só da Ásia, era da Europa também. E ele prega o Evangelho lá na Macedónia, depois prega o Evangelho na Acaia, e a Macedónia e a Grécia são alcançadas, e ele começa a olhar para Roma. Porque ele percebeu que Deus tinha planos maiores do que aqueles que ele tinha. Jacó queria apenas que Deus lhe sustentasse. Senhor, olha, vamos fazer assim, dá-me de comer, sustenta-me e eu vou-te dar o dízimo. E passados anos ele volta para a sua terra riquíssimo, com gado em grande quantidade e não sei, 2 esposas e 2 concubinas, 12 filhos, etc, etc. Os planos de Deus eram maiores do que aquilo que ele pensava. Elias pensava: a minha vida acabou. E Deus diz: tu ainda tens coisas tão importantes para fazer. Vais ungir o novo rei da Síria. Vais ungir o rei que vai vingar o sangue da família de Acabe. O homem que vai dar o golpe de Estado. Jeú é o capitão que vai dar o golpe de Estado na família de Acabe. Os irmãos lembram-se da história? É ele que vai, não é ele que mata Acabe. Acabe é morto pelos sírios, exatamente, pelos sírios, certo? Porque eles tinham sido ungidos também por este profeta, mas vai ser Jeú que vai dar cabo do resto da família de Acabe, inclusive de Jezabel, que é ele que dá a ordem para que Jezabel seja morta. E ele vai ungir Eliseu, o homem que vai dar continuidade ao seu próprio ministério.
O deprimido, irmãos, em regra se fecha para o mundo e acha que a vida acabou, não há mais nada para fazer, enfim, está tudo terminado. E Deus mostra a Elias que não está terminado, pelo contrário, ainda há muito para fazer. E Elias vai sair, literalmente vai sair do buraco, não é? Porque ele está num buraco, ele está numa cova, ele está numa caverna, não é? Numa caverna literal, não é só em sentido figurado. Elias vai sair da caverna e nós vamos ver que ainda há coisas importantíssimas para serem feitas através do poder de Deus. E uma das primeiras e muito interessantes é aquela que acontece quando ele sai dali e vai encontrar com Eliseu, filho de Safate. Irmãos, eu vou parar aqui porque este pedacinho sobre Eliseu merece um olhar cuidadoso e particular. Esta chamada de Eliseu tem aqui alguns pormenores que são muito significativos. Em poucos versículos diz-se muita coisa. Mas se os irmãos quiserem saber, estaremos aqui na próxima semana, se for essa a vontade do Senhor, para ver como é que Eliseu vai começar o seu trajeto. E agora não vamos ter mais só Elias, não é? O solitário. Agora vai ser Elias e Eliseu. Portanto, a partir da próxima semana vamos ter que mudar o título dos nossos estudos. Não vai ser mais a vida de Elias parte 9, como é hoje, mas vai passar a ser Elias e Eliseu, parte 1. E depois vamos ver o trajeto deles e o que é que acontece com a vida de Eliseu na continuidade. Meus irmãos, nós corremos os riscos que Elias corria, sim, porque somos pessoas como ele, mas nós temos o mesmo Deus. E o mesmo Deus que recupera o seu servo, que o tira da caverna e lhe mostra o propósito, é o mesmo que nos guia, se nós deixarmos. E Ele está pronto para nos carregar como carregou o seu servo, e para dar uma direção, um propósito para a nossa vida, e para nos fazer recordar as suas bênçãos do passado, e para nos dar o ânimo para caminhar e ser bênção nas suas mãos.